Tá, apareceu para gravar aí para vocês? Já, Tá. Rapaz, compartilhou a tela? também. Sim. Então vamos iniciar. Deixa eu só colocar aqui. Então vamos lá. Pronto. Boa noite a todos. Hoje a gente vai dar continuidade à disciplina Arte e Cultura Popular. A discussão de hoje vai ser, na verdade, trabalhar um pouco com vocês a relação da arte com o turismo. Tá? Então, a arte, ela, como a gente sabe, ela faz parte da cultura. Então, tudo que tiver relacionado à arte está se falando de cultura. Por isso, da importância dessa disciplina Arte e Cultura Popular. Só passar aqui. Dizer o objetivo da aula de hoje. Tá. Então, a gente vai trabalhar a importância da arte para o turismo. Então, o objetivo dessa aula é compreender o papel da arte na história e a sua relação com o turismo. Então, é muito simples eu dizer para vocês o que seria a arte e essa relação com o turismo. E aí vocês podem estar se perguntando, mas por que a gente vai estudar arte num curso voltado ao guia de turismo, né, ao profissional guia de turismo? Porque a arte está intrinsecamente relacionada com a futura profissão de vocês. Vocês vão ver no decorrer da exposição e perceber quanto que a arte está presente e ela vai estar presente na vida profissional de vocês. E não somente isso, como ela está presente também na vida de vocês enquanto indivíduos, enquanto cidadãos de uma cidade como Belém. Então, a nossa aula vai ser justamente para a gente compreender esse processo, dar essa importância da arte relacionada com a atividade do turismo. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês entendem nesse primeiro momento? O que seria arte? O que vem na cabeça de vocês quando vocês têm essa palavra exposta na vida de vocês? O que vocês compreendem? O que seria arte para vocês? Oi, estou esperando alguém se pronunciar. Oi, tem alguém me escutando? Tem. Pronto, apareceu uma pessoa para me responder. Não A arte precisa. seria, Sim, pode falar, Rafael. Só que eu não peguei introdução. a arte seria a representação básica da essência humana. Então, quando você trata de arte, pode ser desde a pintura rupestre a uma música ou uma dança, ela tem a capacidade de encantar. Então, quando trata na questão do turismo, mostrar a arte do povo, a essência do povo é para encantar quem vem de fora, quem não conhece. Então, por exemplo, eu vejo, por exemplo, o carimbó, ou até mesmo aquelas cerâmicas que tem ali em Coraci, como uma forma de encantar quem veio de fora. Certo. Mais alguém? Mais alguém quer fazer mais alguma colocação? Pois bem, eu gosto de utilizar a frase de uma pessoa que é até conhecida por muita gente, que é o Fernando Pessoa. Ele diz que a ciência descreve as coisas como elas são. A arte é de uma outra forma, como são sentidas, como se sente que são. Então, quando a gente traz a arte
uma discussão, uma disciplina que é arte e cultura popular, a gente está levantando questões relacionadas até à nossa própria existência, como o Rafael pontuou. Então, a arte está presente nos diferentes aspectos da vida do indivíduo. E aí, por muito tempo, a arte estava muito relacionada com as questões das artes belas, né? Um conceito mais elitizado, um conceito mais desenvolvido por alguns estudiosos lá do século 17, 18, que começou a surgir essa questão de se construir uma história da arte. E aí a gente vai encontrar dentro dessa discussão inúmeras possibilidades de definição do que é arte. Só que não há um conceito que a gente possa definir, porque a arte ela é muito única e singular para determinado tipo de cultura. Então, geralmente ela determina um estilo, geralmente ela determina um gosto. Então, a partir de tudo isso, a gente pode dizer que há várias conceituações que foram atribuídas tanto no tempo e no espaço. Então, o conceito, por exemplo, que foi atribuído às artes, que está mais relacionado às artes modernas, às artes belas, né? Geralmente as esculturas ou as pinturas, que a gente vai ver daqui a pouco os tipos de arte, geralmente esse tipo de arte ele foi desenvolvido, esse conceito, na verdade, foi desenvolvido na Europa, porque lá eles tinham um pensamento de que a arte seria aí essa demonstração dessa cultura, né? A partir de pinturas, a partir, por exemplo, de uma peça, de uma demonstração de determinada cultura. Então, a palavra arte, na verdade, ela deriva, para a gente entender um pouquinho o que significa arte, ela deriva do latim, assim como muitas palavras, né, no nosso vocabulário, ela tem certas derivações do latim. Então, isso quer dizer artes com A-T-I-S, que significa maneira de ser ou de agir, né? E aí, essa questão de agir está muito relacionada à questão também da profissão, ou da habilidade natural, ou daquela adquirida. Diferentemente, está relacionada com aquela cultura grego-romana. Então, na Grécia, se tinha muito... a questão da arte estava muito relacionada com a questão do sentido de ofício, com habilidade. Então, a partir disso, a gente pode dizer que há diferentes tipos de interpretação do que seria a arte. E aí eu faço outra pergunta para vocês. É preciso entender a arte para estudar turismo? Professor, eu acho que preciso, assim, não que não seja, mas ter um conhecimento básico sobre a arte é necessário. Uhum. Porque, querendo ou não, a arte, ela abrange história e conhecimento sobre técnicas. Por exemplo, se tu entrar com o turista em um museu, ele vai querer saber do que foi feita a pintura, sei lá, o local que ele foi visitar. Por quem foi feito, né? Isso. Justamente. Então, a arte, por excelência, ela é um lugar de conhecimento, de feitura e de expressão. Por isso que a arte está muito relacionada com a cultura, né? E aí a gente pode entender a arte como parte da cultura. Por isso que muitas das nossas manifestações, sejam a partir do artesanato, seja a partir da cerâmica, seja a partir de uma pintura, seja a partir de qualquer manifestação que esteja relacionada com característica de determinada cultura, ela se torna uma arte, porque ela está muito relacionada com essa manifestação desse povo em demonstrar um pouco da sua história, demonstrar um pouco da sua expressão. Por isso que a gente, dentro da discussão da arte, a gente tem
a arte rupestre, a arte moderna, a arte contemporânea, há diferentes tipos de arte, porque a partir da arte que a gente consegue identificar, a gente consegue entender, por exemplo, a história de um povo, os modos de vida de determinado povo. E aí entra outros campos de estudo, por exemplo, como a arqueologia. A arqueologia te ajuda a compreender, a partir de determinados componentes da arte, a entender, por exemplo, determinadas culturas, como aconteceu com a arte marajoara ou com a arte tapajônica por meio da cerâmica. Então, determinados vestígios que foram encontrados pelos arqueólogos demonstraram que aquela arte desenvolvida por aquele povo, naquele tempo, poderia ser estudado para entender um pouco mais da sua história, dos seus modos de vida naquele tempo que foi confeccionada aquela peça. Então, a arte está muito relacionada com essas manifestações, e isso é de fundamental importância a gente compreender, porque está relacionado com o que a gente vai apresentar para o turista, como foi pontuado por alguns alunos. Então, quando a gente vai no museu, quando a gente vai num teatro, quando a gente vai num local que tem exposição, por exemplo, de determinado tipo de arte, seja ela moderna, contemporânea, rupestre, ela quer demonstrar algo, quer demonstrar expressões de uma determinada cultura. E aí a gente precisa compreender, a gente precisa entender o que significa, o que quer demonstrar, qual a expressão que essa arte quer repassar para a pessoa que está visualizando, porque é muito simples a gente dizer assim, mas esse tipo de arte é arte moderna, né? Ou é arte contemporânea. Mas o que faz aquela peça se tornar arte moderna ou contemporânea? O que faz aquela peça, aquela cerâmica tapajônica, se tornar uma arte tapajônica, né? Então, aqueles traços, aquelas formas, tudo aquilo já tem um significado. E aí o papel do guia de turismo vai ser justamente passar essa informação, passar os detalhes, né? Os traços, o que significou. Então, aquela peça ela vai ajudar muito vocês, por exemplo, a passar uma informação, a passar uma história de um povo que já viveu no passado. E aí eu lembro muito bem que, quando eu trabalhei na Estação das Docas, eu trago isso como experiência para vocês, lá eu trabalhava com orientação ao público e eu trabalhava expondo aquele espaço para os turistas. E aí, logo na entrada, não sei se a maioria tem conhecimento, nós temos um museu, que é o Museu da Navegação, e um museu com peças, artefatos históricos e antigos que foram encontrados ali no antigo Forte de São Pedro Nolasco, bem ali no anfiteatro. Então, aquelas peças me davam certas informações que eu conseguia traduzir para o turista um pouco da história de Belém. Então, se não fosse aqueles resquícios arqueológicos, se não fosse aquelas peças, eu não conseguiria, por exemplo, o turista não conseguiria entender um pouco a nossa história. Então, por isso que é muito importante a gente também trazer essa conexão da arte com a história, da arte com a arqueologia, da arte com determinados tipos com ciências, para a gente compreender um pouco do que essa arte em forma de objeto, em forma de pintura, em forma de música, quer demonstrar para a gente que está conhecendo de início e futuramente para a gente informar isso ao turista, ao visitante. Por isso da importância de entender o que é a arte, qual a importância da arte para o turismo, né? E aí a gente vai sempre estar à frente de diferentes tipos de arte.
A arte ela vai ser, na verdade, um subsídio para o desenvolvimento do trabalho de vocês. A todo momento vocês vão se deparar com determinado tipo de arte. Quando vocês forem levar um turista lá nos museus do Centro Histórico de Belém, quando vocês forem levar um turista lá em Coraci, a todo momento vocês vão estar demonstrando determinado tipo de arte. E aí, de forma simples e como resumo mesmo, a arte seria o quê? Seria como um fazer, a arte como um conhecimento, a arte como expressão. Por isso que a arte está muito presente no nosso dia a dia, porque ela quer repassar uma informação, ela quer passar uma comunicação, um conhecimento. E esse conhecimento tem que ser compreendido, interpretado e repassado com segurança para aquele que vem visitar a nossa cidade. E aí eu trago uns pequenos conceitos que aí já vai clarear um pouco a nossa discussão de hoje, que é sobre pequenas definições do que é a arte. A arte ela pode ser uma criação humana de valores estéticos, a gente pode colocar beleza, equilíbrio, harmonia, pode ser revolta também, pode ser artefatos que possam ser objetos de representatividade de um povo que foi, por exemplo, escravizado ou que não teve tanta importância na história, por exemplo, por isso da importância da arqueologia nesse processo. E também a arte ela ajuda a sintetizar suas emoções, ela ajuda a sintetizar sua história, seus sentimentos e a sua própria cultura. Ou seja, a arte ela acaba sendo a capacidade do homem de criar. Então, tudo que é arte está ligado à questão da criação. A gente cria alguma coisa, essa coisa acaba se tornando uma arte sendo demonstrada aí para a população, para seu povo. Também ela expressa-se transmitindo ideias, sensações, sentimentos, né, através seja de manipulações de materiais a diversos meios. Aí esses meios podem ser a pintura, pode ser a música. Então são N definições que foram desenvolvidas pelos estudiosos para definir, de certa maneira, o que é arte. Mas arte é algo tão complexo e tão peculiar, porque a arte de Belém, a arte do estado do Pará, por exemplo, é diferente da arte encontrada no Maranhão ou em outro estado. Ela é muito, como ela está dentro da cultura, então ela há uma diversificação da arte, que é construída em diferentes espaços na história e no tempo. Tá? Então, a arte ela é uma atividade humana, então ela é desenvolvida por pessoas, por indivíduos, né? A partir de manifestações de ordem estética, feitas por artistas, a partir de percepções de mundo, do mundo que eles estavam vivendo naquele momento. Então, por isso, quando a gente pega uma peça lá da Idade Média ou lá da Antiguidade, a gente consegue, a partir daquela peça, daquele material, né, compreender, por exemplo, o que aquele artista quis transmitir, né, a partir das suas emoções, para o futuro, por exemplo. A gente tem uma figura de tamanho, importância e valor, que é, por exemplo, a figura da Mona Lisa, né? A Gioconda, que é o quadro que está no Museu do Louvre. Então, o quadro, vários estudiosos já se debruçaram sobre aquela pintura para identificar traços importantes a partir daquela peça, aquela arte, né, que Da Vinci criou, para a gente compreender o processo, para a gente compreender o que ele quis transmitir a partir daquela pintura. Então, para a gente perceber que como é tão importante a gente discutir a arte, porque ela clareia um pouco para a gente a nossa existência enquanto indivíduos, enquanto seres presentes dentro de uma sociedade
demonstrar a nossa percepção e a nossa cultura principalmente. Então, o objetivo da arte é estimular esse interesse de consciência de um ou mais espectadores, aí a gente coloca os artistas, e cada obra ela possui um significado único diferente. Então, a pintura feita pelo Da Vinci, a Gioconda, ela é única, ela é totalmente diferente das demais pinturas. E aí ela tem os traços, né, que retratam a figura daquela mulher daquela época, mas não somente isso. Aquela arte ela quer demonstrar muito mais a expressividade, os traços femininos e vários outros aspectos que possam ser analisados a partir daquela arte desenvolvida naquele tempo. E isso é um exemplo só. Existem vários outros tipos de movimentos artísticos, né? E aí a gente pode dizer aí movimento contemporâneo, neoclássico, barroco, vários dentro da história, porque cada movimento artístico ele quer demonstrar algo daquele momento, daquela época. Então, a cultura gótica, por exemplo, das igrejas, elas queriam demonstrar algo daquele momento, né? E aí a gente precisa entender esse contexto para a gente entender, a partir da arte, a história daquele povo. Então, os conjuntos de obra determinado pelo período histórico, pela nação, pelos povos, pelo movimento artístico, por exemplo, arte medieval, arte africana, arte realista, foi para expressar determinada cultura desenvolvida naquele momento da história. Então, por isso que é importante a gente compreender a arte, estudar sobre os aspectos da arte, para que quando a gente for a campo, for levar o nosso turista, apresentar a nossa arte para o turista, a gente saber o que a gente está falando e demonstrando para esse visitante. Alguma colocação? Estão me escutando? Nenhuma. Estou escutando. Nenhuma, professor. Tá. Tá muito rápido ou tá bom? Porque às vezes eu penso que eu tô muito rápido. Não, Não, tá acho bom. Tá? tá tranquilo. Certo. Tá bom. E aí a gente precisa entender que a arte é um tipo de fenômeno cultural. Por isso que eu falei para vocês no início. A arte ela está dentro da cultura. A cultura é algo maior. E a arte ela faz parte da cultura. Ela é um fenômeno cultural. Ou seja, um fenômeno que quer demonstrar algo. Quer demonstrar a história, a expressividade de um povo. E é interessante também de colocar, se antes os objetos eram contemplados ou analisados dentro da suposta neutralidade científica, agora eles devem ser interpretados. Por isso que é importante a gente compreender o que aquela figura, o que aquela peça artística ela quer demonstrar para a gente. Às vezes a gente não compreende de início, porque a gente precisa, por exemplo, entender a arte contemporânea. O que ela quer dizer para a gente? O que significa arte contemporânea? Né? O neoclássico, né? O que quer dizer esse movimento? Porque a partir da nossa compreensão desse movimento artístico, a gente vai compreender determinadas obras de arte. Toda vez que eu ia por exemplo, lá em São Paulo, no MASP, eu ficava olhando aquelas obras de arte. E eu, quando era jovem, né, faz um tempinho, eu tive algumas aulas de arte, não somente na escola, mas eu tive aulas pelo SESC, e lá eu lembro muito bem que eu tive aulas de impressionismo. Então, o impressionismo acaba trazendo traços a partir da pintura, de imagens que não é tão visível aos olhos de quem não compreende, não entende o que é iluminismo, que eu falei para vocês, né? Acho que foi isso. Foi isso que eu falei para vocês? Iluminismo, né? O movimento? Sim ou não?
Foi iluminismo que eu falei para vocês, que eu tive aula? Acho que foi o impressionismo. Impressionismo, isso, impressionismo. E são tantos movimentos que se a gente não distinguir, acaba se atrapalhando. E aí eu lembro muito bem que eu tive algumas aulas que o professor ensinava como desenhar fazer determinadas pinturas, e que aquela figura você só conseguia entender se você olhasse profundamente para aquela figura, porque ela estava querendo demonstrar algum movimento, alguma coisa da tua história ou da tua expressão como artista. E eu lembro muito bem dos traços que era desenvolvido por nós, né? Eu não era artista, cara, eu estava estudando esse movimento, né? Esse tipo de arte. E aí a pintura ela toda no rabisco, e no final saía um retrato totalmente desconfigurado, e aí você tinha que entender, olhar, analisar aquela imagem, aquela pintura, né, e perceber que no fundo daquela imagem tinha algo representativo, tinha algo importante. Então, dentro da história desse movimento, eu consegui, a partir daí, conseguir perceber outros traços, por exemplo, nas minhas visitas em alguns museus que retratavam esse tipo de movimento, que era o impressionismo, né? Então, eu olhava, ficava olhando aquela figura, aquela pintura e queria entender o que ele queria representar, o que ele queria demonstrar. Às vezes não é tão próximo da nossa realidade, porque isso não acaba não sendo tão colocado no nosso ensino médio, mas passa muito rápido, é uma pincelada que é colocado a parte da disciplina de história. Mas é importante a gente entender, por exemplo, esses traços, porque ajuda a gente a entender um movimento que é mais moderno, por exemplo, o que não é, meu Deus, agora que é não é a pichação. Qual é aquele outro movimento que as pessoas... O grafite, o Como? grafismo. Você falou primeiro aí. Grafite. Do Grafite. Grafite. isso, do grafite. E aí a gente só compreende esses movimentos mais atuais quando a gente volta no tempo e compreende outros movimentos da arte. Então, eu precisei, né, eu fui, na verdade, levado a conhecer um pouco desse movimento do iluminismo, e aí isso até me clareou um pouco a mente, né, entender um pouco mais, porque quando eu fui, de fato, visitar o museu, eu me deparei com aquelas pinturas que, se eu não tivesse um pouco de conhecimento, eu não iria saber o que estava querendo dizer ou o que estava querendo repassar a partir daquela pintura. Então, são vários movimentos que retratam diferentes realidades na história, na atualidade, tanto no passado quanto no presente. Querem colocar mais alguma coisa? Não, só que a arte, de modo geral, ela é bem subjetiva. Sim, com certeza. Por conta que ela faz parte da cultura, né? Ela é subjetiva porque é a partir dos traços daquela sociedade que é expressada pela aquele tipo de manifestação. Até porque é a criação de pessoas, da expressão das pessoas, e a gente viu numa outra aula que cada indivíduo é único. Podem ter Isso, características parecidas, mas todo mundo é único. Então, justamente. É como eu falei, né? A arte possui um significado único e diferente. Então, não vão encontrar, por exemplo, a arte desenvolvida pelos povos marajoaras em outro lugar, por exemplo. Pode até ter, não sei, né? Eu estou aqui chutando. Mas é único desse povo, né? Os traços, a geometria, que está muito relacionada com a matemática também. A matemática tem uma grande estudo da matemática para entender esse tipo de arte, né? Então, quando se fala de arte, se fala de algo único e diferente, né? E a arte é interessante a gente citar também que ela registra ideias e ideologias. Por isso, por muito tempo, a arte muito consagrada era a arte das belas artes, aquela arte somente da pintura, aquela arte desenvolvida na Europa, a arte que aquela dita clássica. justamente aquela dita clássica, né? Então,
ela transmite ideologias, ela transmite ideias, o que ela quer repassar para aquela pessoa que está visualizando. Então, ela se torna fundamental para a gente compreender a história da humanidade e do mundo no seu tempo, né? No seu tempo e no espaço. A arte ela te ajuda a entender um pouco dessa dinâmica, dessa mudança de culturas, né? Dentro da cultura. Então, definindo arte, é uma criação humana de valores estéticos, beleza, equilíbrio, já até pontuei isso para vocês, né? Seus sentimentos e sua cultura. Falta 4 minutos para terminar a primeira parte, aqui esse primeiro momento. Estou colocando aqui no relógio. Aí eu vou mandar um outro link, só para avisar. Tá? Se quiserem me perguntar, pode ficar à vontade também. Aqui eu trago um pouco da arte, como ela costuma, grosso modo, ser dividida. A gente tem algumas divisões para a gente classificar, não seria classificar, mas entender como que ela está sendo colocada nos dias de hoje. Então, a gente tem artes plásticas, a partir da escultura, da pintura, né? Aí da escultura a gente pode trazer aí como exemplo a arte, a escultura de povos, né, tradicionais, de povos históricos. Tem a pintura, né, que é demonstrada por diferentes traços, por diferentes movimentos artísticos. Tem as artes visuais, que ela pode ser arquitetura, pode ser o desenho, uma gravura, uma fotografia. As artes gráficas, o cinema, o vídeo, a computação. Aí nessa segunda foto, por exemplo, que eu coloquei, está muito relacionado com as artes visuais. Hoje, por exemplo, está muito relacionado com a questão da tecnologia. Eu não sei se vocês já tiveram acesso ao Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, já procuraram na internet o que como funciona, mas o Museu da Língua Portuguesa ela traz um teor de tecnologia. Então, são determinadas expressões da língua portuguesa que são colocadas em painéis e aí você tem acesso por meio da tecnologia. Então, a tecnologia está presente naquele museu. E é interessante quando a gente visita o Museu da Língua Portuguesa, porque ele é um museu interativo. Então, você interage com aquele museu, né? Você brinca, você tem um jogo de palavras, tem a história contada, tem várias formas de colocar a arte por meio da tecnologia, por meio das artes visuais, por meio da tecnologia, como um vídeo, como um totem, por exemplo, como algo mais tecnológico. Então, possivelmente, os museus do futuro vão ter a tecnologia como uma base da sua forma de expressar as suas artes, né? Então, a gente já vê em determinados museus, e até nos museus que a gente visitou lá na Cidade Velha, aqueles vídeos, né, dentro daquelas salas, falando um pouco daquela exposição, falando um pouco daquela cultura que está sendo exposta naquele museu, né? Então, a tecnologia está muito presente hoje dentro dos museus, divulgando aí as artes visuais. Eu vou encerrar porque já deu 1 minuto aqui. Aí eu vou mandar de novo lá no grupo outro link, tá? Tudo bom. Tá, vai encerrar Até aqui. daqui a pouco.